Boa noite. Boa noite. O câncer. Às vezes silencioso e implacável. É como uma sombra que cresce, espiralado pelo corpo, com uma voracidade que se alimenta de suas próprias células. Ele começa de maneira sutil, às vezes. Quase sempre invisível. Como uma fissura na ordem natural, uma falha no código genético, que, em sua busca desenfreada por multiplicação, ignora o limite do tempo e do espaço. As células, antes amigas, tornam-se inimigas, dividindo-se sem cessar, formando massas que invadem tecidos, roubam energia, danificam órgãos. A biologia da doença é uma dança distorcida, onde a morte é a coreografia, mas a vida, por um fio, ainda resiste. Na luta contra essa força selvagem, a biologia se armou, buscando interromper esse ciclo de autodestruição. O Taxol, então, surgiu como um soldado poderoso. Paclitaxel é o nome químico do que a gente conhece como Taxol, que é uma marca registrada. O Paclitaxel é um dipeptanoide, que é um grupo de metabólitos secundários. Os metabólitos secundários, eles são basicamente tudo aquilo que um ser vivo produz, que ele não usa essencialmente para a vida. É secundário mesmo. Tipo, se não estiver ali, ele não vai morrer agora, mas isso vai fazer falta para ele. O Taxol mesmo, ele é produzido pela Taxus brevifolia, na casca dela, de onde a gente pode retirá-la. Mas ele também é produzido pelo Taxomyces andreania, que é um fungo endofítico que vive associado ao Taxus brevifolia. Ambos produzem e a gente considera na ciência que isso não é uma relação de simbiose. Eles vivem associados, mas para ser considerados simbióticos, ambos tinham que se ajudar. A gente considera que isso é uma relação de comensalismo, verdade, isso. Comensalismo, porque a planta dá abrigo ao fungo e o fungo não faz muito pela planta. A única relação que a gente conhece entre eles é o compartilhamento do taxol, do paclitaxel, no caso. Além disso, o fungo não faz mais nada pela planta, então a gente considera que é apenas comensalismo. Por isso eu botei aqui que ele é endofítico e não simbionte da planta. O funcionamento do paclitaxel no nosso corpo é basicamente tornar os microtúbulos hipersensíveis, fazendo assim com que as células parem de se reproduzir. Porque no momento em que elas estão reproduzindo e que elas vão se separar, que elas estão puxando o centrômero para fora, elas se conectam e elas não conseguem mais se dissociar. E assim elas acabam morrendo por apoptose, porque elas não conseguiram terminar o ciclo que elas tinham começado. Isso gera um problema, que o Taxol não reconhece qual é a célula que ele tem que atacar. Ele ataca várias células. Isso causa perda de cabelo, náusea. Ele afeta várias dessas células que se reproduzem aos montes. E acaba afetando o tumor muito, que é o que a gente espera. O Taxol não veio sem preço. Sua procura desenfreada e sua extração em grande escala trouxeram devastação para a natureza. A cegueira botânica é um conceito que foi apresentado no final da década de 90 e ela é basicamente a incapacidade de perceber as plantas no ambiente, mas que a gente pode resumir, generalizar como a incapacidade de perceber plantas. Ponto. Se a gente colocasse um manjericão aqui na frente, eu tenho certeza que muitos aqui conheceriam ele, seja pela folha ou seja pelo cheiro. A mesma coisa uma salsinha, uma hortelã. E isso acontece porque a gente tem utilidade para elas, seja como tempero, como chá. Em contrapartida, a gente pode passar diariamente pelo mesmo caminho, pelas mesmas plantas,
e não necessariamente a gente vai saber o nome delas. E eu nem me refiro ao nome científico, eu me refiro ao nome social. Popular. Por isso, elas não têm utilidade, a gente vê como uma situação que uma planta que não tem utilidade e a gente não conhece ela. E é aí que a cegueira botânica mora. A cegueira botânica nasce e se instala quando tem quase um ano que muitos de nós entraram no curso e a gente sabe pouquíssimo sobre plantas. A gente sabe muito sobre animais, a gente teve 2 aulas, uma de bioquímica, uma de biocel. A gente teve uma aula de biocel no começo, para a metade do semestre, que falava um pouco sobre isso. Mas, em contrapartida, a gente sabe que as águas-vivas não queimam e sim envenenam. A gente sabe que a fêmea do quistossoma vive dentro do macho. A gente sabe que as minhocas têm glândula prostática. A gente sabe que o caramujo, se a gente esmaga a concha dele, ele pode ou não sobreviver. Tudo vai depender se as vísceras dele vão ser atingidas ou não. Mas a gente sabe pouquíssimo sobre plantas. Eu não faço ecologia de populações, muitos aqui fazem, e eu conversei com gente que já fez, e é meio unanimidade que pouquíssimo se fala sobre as plantas nessa matéria. E aí eu pergunto para vocês, as plantas não têm população? As plantas não se comunicam com outras espécies, não respondem ou estimulam o ambiente, elas não sinalizam nada, ou elas só precisam de uma utilidade para que a gente olhe para elas? Mas e quando a gente olha para elas, o que acontece? O que acontece somos nós. O que acontece é o sistema que nos rege, que a gente rege de volta. Acontece desmatamento, acontece o uso exacerbado até muitas vezes esgotar. Até ameaçar extinguir plantas que são tão importantes para a natureza e para nós também. E é aí que mora a nossa hipocrisia. Se a gente precisa que as plantas tenham uma utilidade para a gente olhar para elas, por que plantas são tão importantes como gerar o taxol, a gente ainda assim mata elas? A Maria não compartilhou, mas a avó dela morreu de câncer. E a minha avó teve o câncer na vida dela por muito tempo. Então, por isso que a gente trouxe esse tópico. E essa planta, ela traz uma possível... Ela ameniza, de certa forma, o câncer. E a gente pode, sei lá, dizer que em algum lugar tem uma planta que curaria o câncer, uma hipérbole. Só que ainda assim, a gente invade a vida dessas plantas. A gente não respeita elas. E elas são cheias de possibilidades. E não é como se fosse impossível respeitar elas. Os povos indígenas são um exemplo disso. Eles usam as plantas, muitas vezes, na medicina, para curar doenças, para tratar doenças, na agricultura, para se alimentar, na cultura, nos ritos, e tudo isso com respeito. Eles coexistem com as plantas e não forçam a existência deles para cima da existência delas, como a gente faz muitas vezes. E isso se faz possível porque eles veem as plantas, porque desde cedo elas fazem parte deles. A proposta de intervenção da cegueira botânica é justamente isso, é trazer as plantas para perto de nós, para dentro da sala de aula e desde cedo, para que a gente possa se acostumar com a ideia delas e normatizar o conhecimento sobre elas, tanto quanto a gente normatiza o conhecimento sobre o reino animal. Em um trecho do texto A Máquina de Fazer Coisas, Ailton Krenak diz, abre aspas, quando os povos originários se referem a um povo como uma nação que fica de pé, eles estão fazendo uma analogia com árvores e florestas, pensando nas florestas como entidades, vastos organismos inteligentes. Nesses momentos, os genes que compartilhamos com as árvores falam conosco e podemos sentir a grandeza das florestas do planeta. Esse sentimento torna a mobilizar pessoas para a ideia que já ficou banalizada de proteger as florestas. Para isso, a gente precisa reivindicar. A gente precisa que a biologia olhe para as plantas. A gente precisa reivindicar que a biologia celular olhe mais para as plantas.
e que elas não seja tudo sobre células animais, porque cada vez mais, como a gente falou, a gente entende que para viver não se vive só de célula animal. Para finalizar, em uma entrevista em 2022, também o Krenak disse: a Terra cansa. Vai chegar uma hora que aquela Terra não vai responder mais. Você pode enchê-la com todo tipo de veneno, mas ela não vai mais responder. Ela será uma Terra morta. Aquela poeira fedorenta e feia que se ergueu em São Paulo no começo de 2022, uma poeira preta, é só uma amostra grátis do que pode acontecer. Temos uma devastação no Cerrado, e quando ele estiver cansado de responder ao agronegócio, à monocultura, ele vai levantar uma poeira que cobrirá o céu do Sudeste outra vez. Isso parece filme de terror, mas é uma previsão a partir da hipótese de não se diminuir o aquecimento global. E se não mudarmos a forma como tratamos a Terra, a porrada vai ser maior. É como aquela música que diz: a vaca mansa dá leite, a braba dá quando quer. Só tem uma diferença: a Terra não é uma vaca leiteira, a Terra cansa. E não dá para viver só de célula animal.